Nessa aula nós vamos começar a falar da nossa dor de separação. E nós vamos começar por isso, porque eu acredito que se você está aqui, é uma questão importante para você. E nós não vamos falar só da separação de homem e mulher, porque provavelmente essa é a última que você se lembra, mas se isso é muito dolorido para você, eu te garanto que você viveu outras experiências de separações que te deixaram marcas. E a sua primeira separação foi o seu parto. Você sabe como foi? Foi parto normal, foi cesárea, foi tranquilo, foi a fórceps. Às vezes você estava com o cordão enrolado, outras vezes você pode até ter ficado na incubadora sem os primeiros cuidados da sua mãe. E isso eu garanto que interfere demais na sua vida. Muitas outras experiências você viveu de separação. Durante a nossa vida são várias, né? Talvez a sua mãe tenha que ter voltado a trabalhar muito cedo e você foi separado da sua mãe ainda bebezinho. Talvez você tenha se mudado de cidade, deixado as pessoas que você ama. Talvez a sua ida para a escola pode ter sido muito difícil. A sua saída da casa dos seus pais, alguma mudança drástica na sua vida. Você pode ter perdido um dos pais muito cedo. Você pode ter convivido com outros parentes que não os seus pais. Todas essas dores vão passando pela nossa vida e apesar disso fazer parte do nosso processo de amadurecimento, a separação faz parte. Separar-se dos pais faz parte do nosso processo de amadurecimento. Mas se a gente não faz isso de uma forma preparada, tranquila e saudável, isso causa dores tremendas na nossa vida. E as grandes dores da separação, as maiores, acontecem ali, dos 0 aos 3 anos de idade. E é aí que fica complicado, porque a gente não tem memória dessas dores. A gente não lembra o que aconteceu naquela fase. Mas a sua criança, o seu corpo sabem de tudo. E eles vão te ajudar a encontrar essas respostas, porque aquilo que você viveu lá vai definir como você sente a separação. Porque, não se engane, se é muito difícil para você, houve coisas muito dolorosas lá atrás. Por que um adolescente ele se suicida após um término de namoro? Será que foi por conta do término de namoro ou foi por causa das experiências que ele viveu antes disso? Por causa das separações que ele sofreu do pai antes disso. E quando acontece uma separação, um término de um relacionamento, as memórias de todas as outras separações que você viveu vêm à tona. E por isso que parece que fica insuportável. Por isso que um adolescente escolhe acabar com a dor do que viver a vida. Por isso que uma mulher se separa e cai em depressão profunda. Por isso que as pessoas não conseguem reconstruir a vida amorosa, porque aquela separação trouxe de volta as memórias de todas as outras. Do pai que morreu, da mãe que abandonou, ou do parto que foi muito difícil, né? Todas essas memórias voltam. Então você não convive só com aquela experiência isolada, você traz para o seu corpo todas as memórias das experiências interiores. E quando a gente vive uma separação, a gente se sente abandonada, desamparada, a gente sente que não é amável, que ninguém nos aceita, a gente pensa que a gente é incapaz de dar amor, que a gente é insignificante. Muitas vezes a gente fica melancólica e até mórbida, tendo pensamentos de morte. Essas emoções, todas essas que eu falei agora, são inerentes às experiências de separação. Se você está se sentindo dessa forma hoje, que você não é amada, que ninguém liga para você, que você pensa em morrer, se você está melancólica, deprimida, você precisa olhar para as memórias da separação que você viveu antes de hoje, especialmente lá na nossa infância. E a separação de um homem e de uma mulher, ela é tão dolorida que muitos psicólogos falam que a gente passa pelas mesmas fases de um luto. A negação, quando a gente não aceita o que aconteceu, quando a gente reluta em concordar com aquilo, a gente finge, tem pessoas que fingem que está tudo bem, que eu não ligo, que eu não estava nem aí, mas depois vem o rebote, ela vai sofrer com isso mais tarde. Depois da negação, a gente vive a fase da raiva, a gente não se conforma com aquilo, coloca a culpa no outro, fica julgando, condenando, só pensa coisas ruins sobre o parceiro, a gente quer
maltratar. Tem mulheres que chegam a quebrar tudo, quebra o carro, invade a casa, xinga, põe na internet, né? A gente vê de tudo nessa fase. É uma fase normal após a separação. Depois da raiva, muitas mulheres tentam reconstruir o casamento, tentam negociar com a pessoa, tentam refazer essa relação, e é uma fase muito perigosa. Porque nesse momento tem mulheres que são capazes de aceitar qualquer coisa. Aceitar ser traída, aceitar ser maltratada, aceitar ser humilhada, ser agredida, porque ela entra nessa fase de negociar essa retomada desse casamento, e o homem aproveita disso e propõe o que ele quiser, e muitas acabam aceitando. Quando não conseguem, né, recuperar o casamento, tentar novamente, vem a fase da depressão. É uma fase que você se culpa pelo que aconteceu, uma fase que você se entristece pelos sonhos que foram frustrados, pelos planos que vocês fizeram juntos e não aconteceu. E muitas mulheres ficam nessa fase por muitos e muitos anos. Não conseguem reconstruir a própria vida, não conseguem se dar a possibilidade de começar uma nova relação, ficam presas nessa fase da depressão por muitos anos, 20 anos, 15 anos, o resto da vida. Quantas mulheres se separaram aos 40, 35 anos e nunca mais refizeram uma vida amorosa? Porque ficaram presas ali nessa fase da depressão. Se você está aqui, eu tenho certeza que depois desse curso você vai sair dessa fase, não vai mais ficar aí, você vai realmente se permitir viver uma nova história. E quando a pessoa consegue sair da depressão, vem a fase da aceitação. Ela aceita que aquilo não vai mais acontecer, aceita que acabou, aceita que aquela história teve um fim e que ela pode escrever uma outra história, né? Que ela tem o direito de recomeçar a vida dela, assim como o marido dela fez há muito tempo antes dela. Porque os homens têm uma capacidade de se refazer muito maior que as mulheres, muito mais rápido. Não que eles não sofram, não que eles não tenham consequências emocionais, financeiras disso, mas eles tocam a vida. E a mulher muitas vezes se paralisam, ficam presas na dor. Então, na fase da aceitação, você já começa a se permitir, se cuidar, né? Ter relacionamentos com seus amigos, procurar um novo parceiro e construir uma nova vida. Eu e muitos psicólogos acreditamos que a separação de uma pessoa viva é muito mais difícil de superar do que de uma pessoa morta. Porque a pessoa morreu, acabou. Por mais que você o amasse, por mais que ele fosse maravilhoso, por mais que os sonhos de vocês fossem incríveis juntos, não é mais possível. E você precisa aceitar e recomeçar a sua vida. Agora, quando a pessoa está viva, ela está ali, reconstruindo a vida dela, ela está ali. É a pessoa para quem você dedicou provavelmente os seus melhores anos, com quem você construiu uma família, com quem você se dedicou, com quem você passou muitas dificuldades, e na hora que tudo parecia que ia melhorar, acabou. E você não pode mais fazer nada, você não pode mais viver aquela história. E a pessoa está lá refazendo a vida dela e você está aqui esperando que o seu sonho voltasse, esperando que aquilo fosse real, esperando que a separação fosse uma mentira, que fosse só uma fase, que tudo fosse passar. Talvez por isso as mulheres fiquem presas muito mais tempo na depressão diante de uma separação de uma pessoa viva do que num luto. Por isso que falam sobre as viúvas alegres, né? Porque elas sabem que aquele homem não existe mais para ela. Então ela está pronta e disposta a encontrar um novo. Agora as separadas, as divorciadas, vivem muito tempo na ilusão de que aquele casamento pode voltar, que aquela relação pode ser reconstruída. Mas agora é a chegada a hora de você fazer o mesmo que o seu parceiro fez, que os homens fazem. Chegou o momento de você, com muita saúde e consciência, olhar para tudo isso que você viveu e recomeçar a sua vida. Aqui eu ainda quero falar mais uma coisa para vocês. Assim como a separação, tem uma outra emoção que ela começa lá na primeira infância, mais precisamente entre os 4 e 6 anos, que é a indiferença. E ela faz com que a gente se sinta pessimista, rígida, apática, estagnada, insensível, destrutiva e desconectada da vida e das pessoas. Se você sente isso hoje, provavelmente você sofreu a indiferença dos seus pais na sua infância. Na minha vida eu tenho essa memória, porque minha mãe escolheu ser professora, eu trabalhava 3 períodos, né? Cuidava de 300 crianças
E quando ela chegava em casa, ela não tinha paciência pra gente. Ela mal conseguia ouvir a nossa voz, porque ela ouvia 300 crianças gritando o dia inteiro dentro da escola. Então, eu sofri essa dor por conta da escolha da profissão dela, por conta da escolha dela, os filhos sofreram essa dor. Justificar o fato dela ter sido assim por conta do emprego não resolve, porque a minha criança queria ser ouvida pela minha mãe, queria ser vista pela minha mãe, queria receber o carinho da minha mãe. Ela não estava preocupada se minha mãe estava cansada, se ela tinha aguentado 300 crianças. Hoje eu sei dessa história porque eu tive uma conversa com a minha mãe sobre as dores que eu tive na minha infância. E ela me contando o lado dela da história, me contou como foi, tudo que aconteceu. Mas você pode saber mais ou menos o que aconteceu, né? Agora eu quero que você, sabendo disso, que na sua primeira infância você teve uma dor de separação dos 0 aos 3 anos e que você provavelmente sofreu uma indiferença dos seus pais dos 4 aos 6 anos. Eu quero que você tire um momento agora. Coloque aquela musiquinha que eu sugeri. No material de apoio vai ter essas perguntinhas que eu vou te fazer agora para você ir lendo, ir pensando, ir refletindo, ouvindo a música, né? Tendo um encontro com você, se permitindo olhar para isso. Por mais que Fábio, não lembro de mim criança, mas você sabe da história, né? Você sabe se os seus pais estavam juntos, você sabe se a sua mãe trabalhava, se o seu pai trabalhava, se alguém morreu, você sabe dessas histórias. Então agora é o momento de você tentar trazer para a sua memória o que você sabe da sua história, da sua primeira infância. Então concentre-se nessa fase, do seu nascimento até os 7 anos de idade, tente responder essas perguntinhas que eu vou te fazer. Você conheceu seus pais? Eles eram presentes ou eram ausentes? Alguém disse que a sua gravidez não foi desejada? Tinha mais alguém que morava com vocês na sua casa nessa fase? Seu pai ou sua mãe eram muito críticos, muito severos, até agressivos? Você recebia surras com frequência? Você tinha o direito de ser criança, você podia brincar, ou você tinha que fazer os serviços da casa, cuidar dos seus irmãos? Você presenciou brigas entre os seus pais, algum deles abusava de álcool ou de droga? Você sofreu algum abuso nessa época? Você presenciou alguma outra situação que você se recorda até hoje, que te machucou, que te marcou? Diziam coisas repetidamente que você se lembra até hoje, tipo, cresça e apareça, você não vale nada, você não é capaz de nada, você é inútil, você é um burro. Tem coisas que ficam até hoje martelando na sua cabeça que você se lembra da sua mãe ou do seu pai, de ouvir isso com frequência na sua casa. Você foi para a escola, você dormia na cama com seus pais, fazia xixi na cama após os 5 anos, você foi adotado, ou seu pai e sua mãe eram extremamente religiosos. Dentro dessa linha de raciocínio, eu quero que você pare e tente lembrar dessas coisas que aconteceram lá, quando você era só uma criancinha. E liste, ponha tudo no papel, porque nós vamos usar essas informações na nossa primeira sessão de terapia ao vivo. Vai ser muito importante que você tenha feito esse exercício. O processo aqui vai te levar para uma vida nova, mas desde que você se permita viver, desde que você se permita fazer o que está sendo proposto aqui. Então pare 5 minutos, 10 minutos, coloque essa música e responda essas perguntas. Olhe para a sua infância. Não tente ficar justificando o comportamento do seu pai e da sua mãe. Ah, mas era assim porque ela trabalhava, mas era assado porque o pai dele era assim. Não é o momento de você fazer isso. É o momento de você olhar para a sua criança lá e o que ela viveu. Quais foram as coisas que ela viu, que ela ouviu, que ela sentiu, que ela presenciou. Essas são as coisas que você tem que se concentrar. Faça isso por você. Hoje você é a adulta que está aqui para cuidar da sua criança, para que a sua criança pare de trazer para a sua vida novas situações de separação, novas situações de indiferença, que você pare de se sentir pessimista, não amada, insignificante, para que você pare de sentir essas coisas. Esse é o momento. Eu sei que é dolorido,
Eu sei que a gente quer esconder as coisas debaixo do tapete, mas chega. Você fez isso até agora e provavelmente não funcionou. Porque se você está aqui é porque você quer mais da sua vida do que você teve até agora. E essa é a oportunidade de você tirar tudo do tapete e resolver de uma vez por todas o que te impede de ser feliz no amor, de ser feliz nas finanças e de ter uma saúde plena e total. E eu te garanto que quando a gente terminar isso, você vai trocar todas essas emoções relacionadas com a separação, de abandono, desamparo, para se sentir cheia de vida, reconciliada com a sua história, segura, feliz, calma, em paz e realizada. Mas é só o começo, né? A gente ainda vai ter que lidar com medo, com a raiva, com a culpa e a mágoa. Então eu te vejo na próxima aula.